Depois de termos percorrido o diagnóstico, o curso clínico, a neurobiologia, a gestão, as psicoterapias e a sua eficácia, chegamos inevitavelmente a um ponto sensível e incontornável. O transtorno de personalidade borderline é um dos diagnósticos mais estudados da psiquiatria contemporânea, mas também um dos mais debatidos e controversos. As controvérsias começam logo ao nível do próprio diagnóstico. Uma das questões centrais é se o transtorno de personalidade borderline deve ser entendido como um transtorno distinto e bem delimitado, ou se representa antes uma expressão particularmente intensa de um fator geral de patologia da personalidade. Vários estudos mostraram que os critérios do TPB carregam fortemente nesse fator geral, ao passo que outros transtornos da personalidade tendem a apresentar uma combinação entre fatores gerais e fatores específicos. Isto levou alguns autores a questionar se o TPB constitui realmente uma síndrome unificada. Outra crítica frequente prende-se com a estabilidade do diagnóstico ao longo do tempo. Alguns sintomas típicos do TPB mostram maior persistência do que outros e muitos pacientes deixam de cumprir critérios completos em seguimentos prolongados. Ainda assim, quando se comparam taxas de estabilidade diagnóstica entre diferentes transtornos da personalidade, verifica-se que o TPB não é substancialmente menos estável do que outros diagnósticos bem estabelecidos, como o transtorno obsessivo compulsivo da personalidade, o esquizotípico ou o evitante. Além disso, a redução do número de critérios ao longo do tempo ocorre de forma semelhante entre os vários transtornos da personalidade. Um problema adicional reside na própria estrutura dos critérios diagnósticos. Como são necessários 5 de 9 critérios para o diagnóstico, existem centenas de combinações possíveis, o que significa que 2 pacientes com TPB podem partilhar poucos sintomas em comum e, ainda assim, receber o mesmo diagnóstico. Esta heterogeneidade clínica levanta dificuldades tanto para a investigação etiológica como para a avaliação da eficácia dos tratamentos. Estas críticas alinham-se com a ideia de que o TPB reflete, sobretudo, déficits globais no funcionamento do self e das relações interpessoais, mais do que um conjunto específico de sintomas. Esta perspectiva é compatível com o conceito de organização borderline da personalidade proposto por Kernberg e com os modelos dimensionais atualmente adotados no DSM-5 e na CID-11. A abordagem da CID-11, em particular, procura responder a estas limitações ao privilegiar um modelo em 2 passos. Primeiro, avalia-se a gravidade global do transtorno da personalidade com base no funcionamento do self e interpessoal. Depois, especificam-se os traços predominantes, como afetividade negativa, desinibição ou dissocialidade. Muitos dos fenómenos tradicionalmente associados ao TPB ficam deste modo contemplados sem necessidade de um diagnóstico categorial rígido. Apesar disso, os defensores do modelo categorial sublinham que o TPB continua a ser um diagnóstico clinicamente útil. Trata-se de um dos transtornos da personalidade mais investigados, especialmente no desenvolvimento e validação de intervenções psicoterapêuticas. Conceitos centrais da psicopatologia contemporânea, como a mentalização, o papel do trauma relacional e as dinâmicas interpessoais complexas, foram fortemente impulsionados pela investigação neste campo. A decisão de manter um especificador borderline na CID-11 foi o resultado de intensas discussões e acabou por representar um compromisso prático. Por um lado,
reconhece a utilidade clínica e científica do conceito. Por outro, abre-se espaço para modelos dimensionais mais flexíveis. Esta solução permite novas linhas de investigação, incluindo a comparação entre modelos antigos e novos e o estudo de formas mais leves de patologia da personalidade com traços borderline predominantes. As controvérsias estendem-se também ao tratamento. Algumas meta-análises sugeriram que, a longo prazo, as diferenças de eficácia entre psicoterapias especializadas e abordagens não especializadas podem ser menores do que se pensava, sobretudo quando se controla o viés de publicação. Isto levou alguns autores a defender que tratamentos não especializados podem ser igualmente eficazes, com a vantagem adicional de serem mais acessíveis e custo-efetivos. No entanto, esta conclusão exige cautela. Muitos dos tratamentos classificados como não especializados nos ensaios clínicos eram na prática manualizados, supervisionados e conduzidos por clínicos experientes, incorporando já princípios centrais das psicoterapias especializadas. Além disso, várias meta-análises continuam a encontrar diferenças clinicamente relevantes a favor dos tratamentos especializados, sobretudo em pacientes mais complexos. Pacientes com transtorno de personalidade borderline apresentam dificuldades profundas na coerência do self e na confiança nos outros. Por isso, tendem a beneficiar particularmente de contextos terapêuticos que ofereçam consistência, continuidade e uma estrutura clara. Estudos mostram que a eficácia das psicoterapias especializadas diminui significativamente quando estas são aplicadas em condições subótimas, o que reforça a importância da qualidade da implementação. Curiosamente, ao longo do tempo, os tratamentos não especializados tornaram-se progressivamente mais eficazes. Isto sugere uma convergência entre abordagens, com a incorporação gradual de princípios comuns considerados eficazes, como a clareza de objetivos, a gestão ativa de crises, a validação emocional e a evitação de práticas potencialmente heterogénicas. Apesar de ainda serem necessários mais estudos sobre custo-eficácia e implementação em contextos reais, emerge uma mensagem encorajadora. Existe uma convergência crescente entre diferentes modelos terapêuticos no que respeita ao que realmente ajuda pacientes com transtorno de personalidade borderline, menos do que a fidelidade rígida a uma escola. Parece ser decisiva a presença de uma relação terapêutica estável, estruturada, coerente e clinicamente informada. No próximo e último episódio desta série, vamos reunir tudo o que foi discutido numa conclusão integradora, refletindo sobre o que hoje sabemos com segurança sobre o transtorno de personalidade borderline, quais são os limites atuais do conhecimento e quais os caminhos mais promissores para o futuro, tanto do ponto de vista clínico como humano.